mas não puderam estar aqui. Não porque não desejaram, desejaram muito, mas não puderam por conta das medidas de segurança, fazem parte do grupo de risco. Nós sabemos como as crianças alegram a casa do Senhor, então nós sentimos também falta das crianças. Então você que está aí na sua casa, abra no Salmo de número 122. Quero agradecer a fidelidade dos irmãos durante todo esse tempo em que nós não podíamos nos reunir de maneira presencial, mas permaneceram orando, comprometidos com a obra missionária, comprometidos com as lives, participando. Que Deus abençoe vocês. Salmo de número 122, esse texto tem um novo significado nos nossos corações, eu tenho certeza que no seu também. E o texto diz assim no versículo de número 1. Alegrei-me, 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 alegrei-me. A alegria, a felicidade. Alegrei-me quando me disseram, chegou a hora, é chegada a hora, é chegada a hora. Alegrei-me quando a notícia chegou, alegrei-me quando a boa nova chegou, dizendo, vamos à casa do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Aplaudir Jesus pode, aleluia, a Ele toda honra, glória, poder e majestade, aquele que é digno de toda adoração. Então há uma alegria que o mundo não entende, há uma alegria que o mundo não explica, mas nós que somos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos essa alegria. É a alegria de estarmos na presença de Deus, é a alegria de estarmos em comunhão, é a alegria de podermos adorar, buscar e aprender mais do Senhor, reunidos, claro, com todo o distanciamento, com todas as normas de segurança, mas nós louvamos ao Senhor por isso. Então nós vamos orar a esse Deus que nos permitiu estarmos aqui, nos alegrando em sua presença. Ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Pai, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Meu irmão, aonde você está no seu lugar, na sua casa, comece a orar a Deus, a agradecer a Ele, pelo privilégio, não somente de estar no templo, mas principalmente de estar na presença dEle, porque os que estão em casa também estão na presença de Deus, e isso nos foi concedido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi a obra redentora do Calvário que nos permitiu adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Então nesta manhã, Senhor, neste primeiro dia da semana, neste primeiro momento do dia, nós declaramos a nossa adoração ao Senhor. E declaramos que as nossas vidas são do Senhor, Pai. Consagramos as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar. Consagramos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de toda a vida. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos buscar mais do Senhor na Tua santa palavra. A minha oração, a oração dos meus irmãos e das minhas irmãs, é para que o Senhor ilumine o nosso entendimento nessa manhã. Que esta aula da escola dominical, meu Pai, traga revelação, traga discernimento, traga amadurecimento ao Teu povo. Deus bendito, que esta lição, esta aula, esta ministração, ela traga um despertamento para a vida de oração, que o teu povo seja despertado a mergulhar na intimidade com o Senhor, e que, ó Deus, assim possamos experimentar mais e mais do Senhor. Estamos felizes, estamos alegres com o recomeço, sabemos que é desafiador, mas o Senhor está conosco, nos guiando, nos direcionando, nos livrando de
todo o mal e sabemos que estamos guardados debaixo das tuas asas. Por isso nós oramos com gratidão, Senhor. Abençoe também a Adriana, que estará ministrando a aula desta manhã, a palavra do Senhor nesta manhã. Dê graça, dê unção, dê a ela ousadia, Senhor, e que cada coração, tanto no presencial como no virtual, seja uma terra boa, que produz 60, 30 e 100 por um, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Bom dia, graça e paz. Bom dia, você aí em casa. Que bom que você está conosco. E que alegria ter vocês aqui. Gente, é uma sensação olhar a igreja cheia, assim, olhar a igreja com os irmãos novamente, que eu estou até emocionada. É a mesma emoção que eu tive de vir fazer a primeira vez online, eu estou sentindo agora, mas com uma alegria no coração de poder estar vendo vocês. E a gente está avançando, né? E podermos nos reunir novamente. Isso é muito bom. Bom, hoje nós vamos na nossa lição número 2 da revista. Se você está com a revista física aí, a lição número 2, se você não está com a revista física e está com o seu celular, a igreja agora tem Wi-Fi. Nós é chique agora, né? Está transmitindo aí. E alguns irmãos estão com a revista no PDF aí, no celular. E se você ainda não baixou no seu celular, peça ajuda aqui para os meninos, o Carlinhos, o Gui, está lá no fundo, o pastor, tá? E acompanha aí. Então, todos vocês vão ter a oportunidade de estar acompanhando, né, a nossa leitura, que é bem melhor, tá bom? Nós orientamos, então, vocês, nossos alunos queridos, né, da Escola Dominical, todos nós somos alunos, até eu e a Jaque, principalmente eu e a Jaque, né, a trazer um bloquinho de anotação, tá, uma caneta, ou às vezes você quer escrever na própria revista, porque é interessante, às vezes uma palavra, alguma coisa assim, que vai edificar o seu estudo, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre fé, intimidade e oração. Olha só, hein? Poderosa essa aula. Convido os irmãos para estar abrindo as Bíblias em Mateus 6. Mateus capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 5 ao 8. Você que está aí na sua casa, o pastor vai auxiliar, vai colocar a referência para você não se perder. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 5 ao 8. Diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amém? Um texto muito conhecido, que é Jesus ensinando a respeito da oração. Antes que iniciarmos aqui na introdução, se você tiver uma caneta, se você pode anotar, ou se você não tiver uma caneta, pensa aí, tá? Se der tempo no final, aí nós vamos pedir a alguém aí que tiver algum papel para escrever aquela palavra que você pensou. Então, você vai pôr um sinônimo para a oração. Porém, deixa eu explicar.
uma palavra. Não é uma frase. Oração, um sinônimo para oração, uma só palavra. Tá bem? Não pode ser mais de uma, hein? Então, vamos lá. Aí nós vamos lendo e você vai podendo depois, se você quiser, anotar essa palavra aí. Você também aí de casa, hein? Não esqueci de você, não. Ai, ai, ai. Ó o dedinho. Anota aí uma palavra, sinônimo de oração para você, tá bom? Estamos aqui com os irmãos, mas você está aí com a gente. Vamos iniciar aqui na introdução da nossa revista. Viver a fé em meio aos desafios e distrações da vida pode não ser muito fácil, mas Deus estabeleceu um caminho pelo qual podemos nos relacionar com Ele e assim crescer em fé, a fim de recebermos força e sabedoria. O que é esse caminho? Qual é esse caminho? Trata-se da oração. No Sermão do Monte, Jesus ensina princípios importantes sobre esta prática, tão essencial para a nossa comunhão com o Pai. Esse é o tema desta lição. Fundamento bíblico. Como a Jaque já explicou, é a palavra, tá bom? Nós estamos na palavra agora. A oração é um tema importante no ministério de Jesus, evidenciado não somente pelo seu ensino, mas também pela sua prática. Então, você que está aí com a sua revista, circula aí, anota aí esses versículos, faz um sinalzinho aí, se você não tiver com caneta, para depois você ler em casa. Porque algumas referências, se nós formos ler aqui, toma muito tempo, tá bom? Mas você deve ler essas referências na sua casa. E, para o pessoal de casa, vamos estar colocando aí. Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 22 e o 23. Então, do 13 ao 23. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. E João 10, 30. João, estamos lendo João, hein? Quem aqui está acompanhando a leitura do Evangelho de João? Deixa eu ver, meus alunos. Estamos aí nesse propósito de ler o Evangelho de João. Amém? Estamos no capítulo 4 hoje. A Jaque continuou, né, a história de Jesus com a samaritana, que é maravilhosa, né? Nós encerramos. Continuando. No chamado Sermão do Monte, Jesus fala da oração num contexto maior, alertando sobre o exercício da justiça, que não deve ser praticada para receber glória de pessoas ou chamar a atenção sobre si. Esse bloco de admoestações está em Mateus 6, do 1 ao 18. Então, nós lemos os versículos 5 ao 8, não foi? Do nosso texto base. Só que essas admoestações, o que é admoestações? Essas orientações no sentido assim, mais de correção, né? Da parte de Jesus, está no capítulo 6, do versículo 1 ao 18. E além da oração, Jesus analisa as práticas das obras do jejum e de dar esmolas. Estas três constituíam para o israelita o tripé do verdadeiro culto a Deus. Então, por que Jesus usou jejum, oração e dar esmolas? Porque para os judeus era muito significativo isso. Tá? Hoje nós temos o jejum e oração e a meditação da palavra. Mas o dar esmolas hoje, na nossa visão aqui, é ajudar o próximo. Né? Não é no sentido de que o próximo, a gente está esmolando, está chamando o próximo de miserável, mas no sentido de ajudar. Mas naquela época era muito forte entre os judeus o dar esmolas. Tá? Não nesse sentido vexatório, mas de estar realmente auxiliando o próximo. Então, Jesus usou porque realmente era um tripé para o povo judeu. Continuando, através destas obras, ele procurava cumprir e concretizar a justiça exigida por Deus. Jesus não afirma que essa justiça não possui valor. As obras devem acontecer, mas não perante os homens. Então, os versículos 1, 2, 5 e 16, olha lá.
para você não se perder. Nós não falamos que esse bloco de admoestações está em Mateus 6, do 1 ao 18? Então, agora nós estamos falando especificamente dos versículos 1, 2, 5 e 16. Tá bom? Que essas obras não devem acontecer, elas devem acontecer, mas não perante os homens. Devem ser praticadas em secreto, que são os versículos 4, 6 e 18. Nós lemos o versículo 6. Perante Deus, o qual vê e está em secreto. Então, Jesus chamou a atenção de que, às vezes, a pessoa fazia só para aparecer. E quando, na verdade, quem tem que ver, quem tem que saber aquilo que a pessoa está fazendo é Deus. Né? É o interessado, é o que realmente deve estar no coração da pessoa. Especificamente sobre oração, chamam a atenção em Mateus, nosso texto base, Mateus 5, 6, do 5 ao 8, alguns aspectos importantes. Então, quais são os aspectos importantes do nosso texto base? Importante, tá? Grifa aí, se você está com a caneta, marca aí, é um pedaço importante aqui da nossa lição, tá? Que nós estamos falando justamente do nosso texto base. A oração é uma expectativa de Deus. Versículo 5. Jesus disse, quando orardes. A palavra grega é rotan. Não vou me atrever a ler aqui entre parênteses, que eu acho que é como que fala, né? Mas quem está com a revista aí acompanha, mas eu vou até aqui, a palavra grega, e vou ler do jeito que eu entendo. Mas a gente tem que entender, não o grego, nós não estamos aqui dando aula de grego, mas sim o que isso significa, tá? Advérbio de tempo. A professora de português. Advérbio de tempo, vá. Indicando que a oração vai ou deve acontecer. Amém? Então, a oração é importante, ela vai ou deve acontecer. A oração deve estar na esfera privada da vida, que nós lemos no versículo 6. A palavra grega para quarto é tameion. Vou ler como eu entendo aqui. E se refere a um aposento usado para guardar suprimentos. Olha só. Onde podiam ser guardadas também coisas de valor. Esse era um lugar reservado e íntimo. O único lugar da casa que podia ser trancado e não tinha janelas. Portanto, é duplamente apropriada para ilustrar o sentido do secreto, pois ninguém podia entrar nem olhar para dentro. Então, olha que interessante. A gente fala em quarto, né? A gente pensa no nosso quarto ali, cheio de distrações. Esse quarto aqui nem janela tinha. Então, nem dava para ficar assim, orando e olhando assim, não, olha que passarinho bonito que passou ali. Né? Era para orar mesmo, era para se concentrar mesmo. Seguindo aqui, com a palavra da oração em local oculto, porém, Jesus jamais quis dizer que seus discípulos somente poderiam orar num quartinho. Então, aqui nós estamos já pensando assim, ai meu Deus, vou ter que mandar construir um quartinho na minha casa. Vou orar lá no quartinho, o quartinho da bagunça. Não é isso. Né? Então, Jesus está falando aqui. Jesus não interditou a oração comunitária na sinagoga. Ele próprio costumava ir à sinagoga. O contraponto é, importante isso daqui, tá? Se você está grifando, valorizar aquilo que não é mostrado diante das pessoas. Não é feito para aparecer. Para você aí de casa. Valorizar aquilo que não é mostrado diante das pessoas. Não é feito para aparecer. Numa linguagem que usaríamos hoje, pois essa estava sendo a prática das pessoas religiosas da época. Então, na época, as pessoas queriam o quê? Só aparecer. Então, trazendo para hoje. Jesus está condenando a oração feita com vaidade, ostentação e falsidade. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Isso aqui é uma aplicação para nós hoje. Era para aquela época, porque eles viviam uma religiosidade. Mas é para nos ensinar.
O que Jesus está condenando não é se a oração é dentro do quartinho, sem janela, dentro do seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, na igreja, na rua. É a oração feita com vaidade, ostentação e falsidade. Outro aspecto importante que nós lemos no nosso texto base. Orar não é repetir palavras sem significado pessoal. Nós lemos no versículo 7, que são as vãs repetições. É uma das traduções de, agora complicou, batalogésite, tá? Mas quem está com a revista aí, segue aí. Que pode significar também tagareleis demais. Amei esse termo. Tagareleis demais. Orar de modo irrefletido ou irreverente. Dizer coisas ociosas. Parece provável que a palavra indica mais o falar sem sentido do que o falar repetitivo. Nosso Senhor mesmo repetiu-se ao orar. Nosso Senhor quem? Jesus, tá bom? Então vamos lá, você está no Mateus 6 aí, né? Você está com a sua Bíblia aberta. Dá um pulinho aí para o 26. Rapidinho. Esse nós vamos ler, porque até nós estamos pertinho dele, tá bom? 26, 44. Para corroborar isso que a gente está falando aqui. Chegaram? 26, 44. Aí, pessoal de casa, Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quem deixando? Jesus, tá? Aqui dá a passagem de Jesus no Getsemane. Então, ele orou, né? Todos nós sabemos, né? Ele estava angustiado, ele sabia o que ia acontecer. Então, ele foi pela terceira vez e repetiu as mesmas palavras. Então, por que foi destacado esse versículo? Seguindo aqui na revista. Portanto, a ênfase deverá ser dada a vãs antes que as repetições. Então, a palavra, a expressão vãs repetições, a ênfase está na vãs. O que é vãs? Nós lemos aqui. Dizer coisas de modo irrefletido, irreverente, do que necessariamente nas repetições. Por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes a gente vai estar numa reunião aqui da igreja e um irmão é convidado para orar e ele fala muito. Ele fala assim, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, manda chuva. Aí a pessoa vai falar assim, olha, está usando de vãs repetições. Né? Falar, não aprendeu nada esse irmão. Não é isso. Tá? Nós estamos mais focando no ocioso, no irrefletido, o que você não reflete naquilo, do que necessariamente na repetição. Porque nós provamos aqui que até Jesus repetiu as mesmas palavras. Amém? Todo mundo acompanhando? Você aí de casa também está acompanhando? Olha lá, não distrai não, hein? Pessoal que está firme aqui, ó. Ninguém dormiu ainda, pelo menos não estou vendo ninguém dormindo. A máscara a gente às vezes confunde, mas está todo mundo acordado aqui. Fica acordado você também. Continuando. Mais uma parte aqui, né, do nosso texto base. Deus recompensa quem o busca em secreto, e Ele certamente sabe as necessidades humanas. Nós lemos na parte final do versículo 6 e no 8. Recompensar é a tradução para o verbo apodocei, que significa devolver o que se recebeu, saldar uma dívida. Portanto, é importante, assinala aí, Deus considera a oração como nosso presente a Ele, que Ele nos devolve, como dívida que Ele tem conosco, e que Ele salda a nós à maneira divina. Isso é maravilhoso. Vai falar para mim que não é. Quando eu li esse estudo, eu fiquei estarrecida. Aliás, a Revista em Marcha, parabéns para quem fez a Revista em Marcha, porque as lições são realmente, não tenho nem o que falar. Então, olha só, que Deus considera a oração nosso presente a Ele. Você tem presenteado o Senhor? Como está os seus presentes a Deus? Tem dado presente a Ele ou Deus olha e fala assim, ixi, faz que eu não recebo nadinha.
Vamos aí refletir sobre o nosso comportamento. Não se trata de um prêmio, entre aspas, por assim dizer, mas uma resposta divina à dedicação dada ao relacionamento com Ele, visto que a oração não é uma mera repetição de palavras, mas um diálogo com Deus, um gesto de fé. Então, nós estamos aprendendo aqui o que é orar e como orar. Então, a oração que é feita dentro do que Jesus ensinou, ela é um diálogo e um gesto de fé. Só ora quem tem fé. Quem não tem fé, não ora. Como que a pessoa vai orar se ela não tem fé? Considerando que Ele sabe o que precisamos, a oração declara nossa confiança de que Ele é a fonte que supre nossas necessidades de toda a ordem. É maravilhoso, não é? O final do nosso texto base, que Deus sabe o que nós necessitamos antes mesmo que nós falamos. Que Deus é esse? Que Pai é esse? Já imaginou se o Murilo viesse me pedir alguma coisa, na hora que ele falasse, mãe, eu já sei, já está aqui, toma, já está aqui. Hein? Ou você aí, você que tem, ou o seu pai, mas não digamos o seu pai, mas você tem uma pessoa mais velha, né, uma pessoa o seu marido, por exemplo, e as esposas chegassem assim, amor, já está aqui, toma. Que isso, hein? Então, Deus é assim conosco. Antes mesmo da gente falar, Ele já sabe daquilo que a gente necessita. Olha bem para a expressão, necessita. Palavra que ilumina a vida. Estou dentro do horário, tá? Vamos indo. Aqui agora é a aplicação do nosso estudo. Quando queremos conhecer alguém, nos aproximamos da pessoa e procuramos saber mais sobre ela. Assim é com Deus, não é assim? Todos nós sabemos que relacionamento é assim. Não tem como estar passando uma pessoa ali na calçada e eu falar, sou super amiga daquela pessoa ali. Aí você fala, como que ela chama? Não sei. Você vai falar assim, nossa, que amigo que é esse? Porque pelo menos a gente sabe o nome, não é verdade? E quanto mais a gente se relaciona, mais íntimo a gente fica, não é verdade? Ele nos criou para o relacionamento com Ele. E a oração é o meio mais poderoso para aprofundar esse relacionamento e torná-lo íntimo. Então, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Tá? E como que nós vamos nos relacionar com Ele? Mandando carta? Não, porque o correio está de greve. Mas também não é por isso, porque não vai chegar, não é verdade? Igual as pessoas fazem carta para o Papai Noel, né? Nós vamos escrever e vamos colocar debaixo do colchão. Tá. Né? Quem sabe um dia, né, essa carta chega lá para Deus. Não, nós vamos falar com Ele em oração. Bill Hybels, no livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. Gente, olha o título desse livro. Fiquei impressionada. Ocupado demais para deixar de orar. Vocês perceberam? Não é oro porque não estou ocupado, ou não tenho nenhuma ocupação, por isso eu oro. Eu estou muito ocupado para deixar de orar. E as pessoas fazem justamente o contrário. Eu não oro porque eu estou muito ocupado. Ele declara que a oração, olha o que está nesse livro, é a forma de viver intensamente o relacionamento que Jesus descreveu em João 15, dos 5 a 8. O que Jesus descreveu em João 15, dos 5 a 8? O que será que ele falou lá? Vamos lá conferir, ué. Estamos aí com a palavra aí? Vamos ficar curiosos? Não. Vamos ver o que Jesus descreveu. João 15, Evangelho, pertinho, facinho de achar, dos 5 a 8. Você aí em casa, tá tudo certo aí? João 15, do 5 a 8. Amém? Diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora,
à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? E aí, esse autor desse livro falou que a oração é a forma de viver intensamente o relacionamento que Jesus descreveu. Forte, né? É ou não é? Meu Deus do céu. Seguindo aqui na nossa revista. Podemos dizer, então, que a oração é um combustível para manter nossa vida espiritual. Ela nos aproxima de Deus, nos proporciona suas bênçãos como resposta e alimenta a fé. O que acontece com um carro sem combustível? Ele anda? Para. E aí, quando a gente está naquela época meio da seca, né? Que a gente está com o dinheiro meio curto, ou então o mostrador lá do combustível não está funcionando, já passei por isso, viu? Né, Lindamar? Então, aí o marcador não funciona, você acha que tem combustível e não tem, e aí o negócio para, no meio da rua. Tem até multa para isso, né? Que não pode deixar o carro acabar o combustível. Aí você tem que ir, né? Faz aquela vergonha, vai num posto mais próximo, pega lá o recipiente, e aí coloca o combustível, o carro milagrosamente liga e anda. Como se fosse um milagre. E não é um milagre, ele tem o combustível, né? Então, a oração é o combustível para manter nossa vida espiritual. Só que tem gente que está parado. Acabou o combustível. Está precisando de socorro. Está precisando do galãozinho. E aí, como que ela vai prosseguir? Se ela está sem combustível. Vamos lá, vamos ver aqui. Jesus mostrou a importância da oração privada, quando nos retiramos para estar a sós com Ele. Deixa eu arrumar aqui. O aposento citado é um modelo de lugar para isto, onde podemos estar sós e sem interrupção, no intervalo de tempo em que não tenhamos nada mais para fazer do que nos dedicar ao diálogo com o Senhor. Então você deve estar aí se perguntando, e você de casa também, porque eu já me fiz essa pergunta, tá? Eu não estou aqui falando só para vocês. Como eu e a Jaque, a gente sempre fala, nós somos ministradas. E como somos ministradas? Principalmente estarmos aqui na coordenação da escola dominical. É muito sério isso. Essas lições pegam a gente de jeito, né, Jaque? Meu Deus. Então, eu vou confessar para vocês de que eu já pensei. Mas que coisa esse negócio de quarto secreto, de ter que ir no quarto. Eu oro toda hora. Eu estou lavando louça, eu oro. Eu estou andando no carro, eu oro. Eu estou lá na delegacia, num tempo que eu estou mais tranquila, eu oro. Que esse negócio de orar no quarto, que todo mundo fica falando, desse bendito orar no quarto. Para que isso? Então, às vezes as pessoas falam, mas também... O povo que é tal de crente também, umas coisas, para que isso? E aí nós estamos aprendendo aqui, que é importante. Não está na palavra por um acaso. Porque se não fosse importante, não estaria no nosso manual de instruções. Qual que é o nosso manual de instruções? A palavra. E aqui, olha onde ela está inserida, essa orientação. Vocês têm que perceber o contexto disso. Essa orientação da oração está inserida no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, nós falamos isso, é como se fosse um resumo. Se você nunca leu a Bíblia inteira, e você pode ler a Bíblia inteira, você que está em casa, você pode ler. Não é difícil e não é impossível, mas se você ainda não leu, se você me perguntasse um resumo da palavra, é o Sermão do Monte. As orientações contidas ali são essenciais para a nossa vida. E sobre a oração está bem inserida neste lugar, neste contexto. Então, quando você lê, nós lemos aí
capítulo 6, versículos do 5 a 8, pouquinhos versículos, você tem que saber onde isso está inserido. Como que Deus passou essa orientação, para você saber a importância dela. Amém? Então, continuando aqui. Esta oração não anula a oração pública e nem o exercício da oração constante. Então, você ir para o quarto secreto não anula o que eu disse, que eu oro indo para o trabalho, andando no meu carro, eu oro no meu local de trabalho, eu oro lavando louça. Ela não anula, não é uma ou outra. Não é ou a oração no quarto, ou a oração lavando a louça, ou a oração no carro, ou a oração na igreja. Não é ou, e sim e. Não é uma coisa ou outra, é sim adição, é somar. É ter esse comportamento e não deixar de ter os outros. Tá? Olha que interessante aqui. Conforme orientou Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, 5,17, nós temos esse versículo no nosso coração. Praticamente todo mundo sabe. Às vezes não sabe a referência. 1 Tessalonicenses 5,17. Mas orem sem cessar. Se alguém chegar para você e falar assim, escrever lá no WhatsApp, orai sem cessar, você não vai falar assim, está na Bíblia. Está na Bíblia. Posso até não lembrar a referência aqui, mas que está na Bíblia, está. Este exercício da oração constante é possível pela convicção da presença de Deus conosco em todo tempo e lugar. Você tem convicção de que Deus está com você? Você acha que Ele está com você só em determinados momentos do dia? Por exemplo, Deus estabeleceu que estaria com você das 8 às 9, das 2 às 3 e das 6 às 8. É assim que você acha que Deus está com você? Ou você tem a certeza que Ele está com você em todo tempo e em todo lugar? Se você tem essa convicção, então a revista está falando aqui para você. Neste sentido, orar sem cessar é envolver o Senhor em todos os nossos assuntos, afazeres e decisões. Então a oração do quarto secreto não anula essas orações que nós devemos fazer para o Senhor. Então nós estamos no nosso local de trabalho. E aí vem uma proposta. Certo? Isso acontece. Vem uma proposta e às vezes essa proposta é indecorosa. Ou é uma proposta que vai te tirar da presença de Deus. Ou é uma proposta meio que travestida. Parece que é boa, mas no final a consequência dela não é boa. Então, o que o cristão deve fazer? Orar. Orar. O que o cristão deve fazer diante de uma proposta onde ele fica na dúvida? Porque o Espírito Santo, gente, é o nosso melhor amigo. Ele coloca aquela dúvida no nosso coração. Ele coloca aquela dúvida no nosso ouvido, na nossa mente. Fala assim, opa, espera aí, presta atenção. Olha aí o que você está fazendo. Olha aí onde que você está indo. E aí o cristão o que deve fazer? Orar. Orar. Pedir para o Pai. Colocar aquela situação na mão do Senhor, que vai se resolver. Amém? Prosseguindo aqui. Como meio para desenvolver um relacionamento, e por que não dizer amizade com Deus, a oração tem de ultrapassar o nível das petições e mesmo das repetições vazias. Não é que não podemos usar orações prontas e modelos de oração, pois o próprio Jesus nos ofereceu um modelo. Qual que é o modelo? Pai Nosso. Mas, ao orar, quer espontaneamente ou seguindo o modelo, precisamos. E agora nós vamos aqui falar de 3 coisas que nós precisamos ao orar. Tá? Então, aqui, na hora que a gente falou desenvolver um relacionamento, e por que não dizer uma amizade? Deus quer ser o seu melhor amigo. E não existe melhor amigo para você ter do que Ele. Porque esse é sem pecado, é sem mácula, é sem as coisas ruins que tem no mundo. Não que os amigos têm coisas ruins, só que nós somos seres humanos. E às vezes pega o amigo meio de ovo virado, pode até levar aí uma resposta e ficar até chateado. Mas com Deus não é assim. Então a gente pode sim orar o Pai Nosso.
A oração do Pai Nosso, ela não é proibida, tá? Deixar bem claro para vocês, porque eu já frequentei um ministério que não falava declaradamente, mas evitava-se o Pai Nosso, principalmente no altar, como se fosse uma oração vazia. E ela não é uma oração vazia, desde que seja feita com fé. Desde que você saiba aquilo que você está falando. Porque aquela lá de repetir, sem você nem saber o que você está fazendo, o papagaio também faz. Então, se você está sabendo o que você está fazendo, a oração do Pai Nosso, ela pode sim ser entregue a Deus. Tá? Mas a espontaneidade vai te conduzir a caminhos que você inimagináveis. Que você vai experimentar coisas maravilhosas com o Senhor, porque quando a gente fala, aquilo vai vindo, vai brotando na nossa mente, na nossa boca, e vai esvaziando o nosso coração, aquele peso dos nossos ombros. Por isso que orar é tão importante. Então, vamos aprender aqui o que nós precisamos ao orar. Importante, hein? Grifa aí. Voltar nosso pensamento a Deus com sinceridade. Como eu acabei de falar. Sinceridade. A hipocrisia foi condenada por Jesus, assim como as motivações erradas do coração. Deus sabe tudo a nosso respeito. Então, não precisamos e não podemos fazer média, usando palavras que não representam o que sentimos. Ou seja, puxar o saco. Tá? É o famoso puxa-saco. Você não tem que puxar saco de Deus. Tá bom? Você tem que ser sincero. Não adianta ter o coração tomado de medo e dizer: Senhor, tenho coragem suficiente. Aquele assim: Senhor, manda mesmo que eu sou corajoso, que eu vou. Aí dá um trovão, esconde debaixo da cama. Misericórdia, Senhor, eu não. Manda o outro então. Né? Porque o Senhor sabe o que está no seu coração. Podemos confessar honestamente nossos medos, dúvidas, conflitos, na certeza de que Deus sabe e, mais do que isso, nos ama apesar de todas as nossas dificuldades. Isso é maravilhoso. Você pode ser sincero na presença do Senhor. Você pode contar para Ele tudo o que você está sentindo. Primeiro, porque Ele já te conhece. E segundo, porque Ele te ama e não vai te condenar. Muito pelo contrário. Outra coisa que nós devemos ter ao orar. Grifa aí. Reconhecer o poder de Deus para mudar qualquer circunstância ou disposição do coração. Em Hebreus 11:6, alerta que quem se aproxima de Deus deve crer. Aí nós não vamos abrir lá, porque está escrito aqui, que Ele existe e recompensa os que o buscam. Tiago 1:6, capítulo 1, versículo 6, afirma que é preciso pedir com fé. Muitas pessoas recomendam recomeçar as orações com declarações de adoração. E esta é uma boa prática, mas não visa agradar a Deus ou bajulá-lo. De novo, tá? A adoração exalta o nome do Senhor, mas nos traz também consciência de que Ele é, de quem Ele é e do seu poder. Assim, nossa mente e coração são guiados à confiança quando vamos pedir algo. Então, você pode começar a sua oração com adoração, mas isso não é uma atitude de ficar bajulando Deus. Pelo contrário, de reconhecer quem Ele é e o que Ele é. Outra coisa que devemos ter a orar. Grifa aí. Limpar o coração. Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, falou da necessidade de perdoarmos outras pessoas para sermos perdoados e perdoadas. Este é um aspecto da limpeza do coração que precisamos. Outro é confessar nossas falhas e erros diante de ações e pensamentos contrários aos propósitos divinos. O profeta Isaías declarou: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Onde está isso? Isaías 59, versículos 1 e 2. Assim, a confissão deve fazer parte da nossa prática de oração diária, e não somente quando nos reunimos como igreja.
Irmãos, a confissão, ela é extremamente importante. Nós aprendemos, eu estou falando nós, aqui, reunido aqui, e eu acho que a Pá está em casa, eu, a Paulinha, a Paola, fizemos o curso de pregação e liturgia do reverendo Lindomar, que terminou ontem. E nós tivemos uma aula de liturgia. E a confissão, ela está dentro da liturgia, do culto. Tá? É um momento importante. E nós fazemos isso aqui. Porque, às vezes, você fala assim, uai, nós não faz? Faz. Às vezes, você não está prestando atenção no decorrer do culto. Mas a gente faz sim. O pastor sempre nos conduz ao momento da gente confessar os nossos pecados. Tá? E isso é muito importante. E aqui nós estamos falando, como foi destacado, como importante ao fazermos nossa oração, que é limpar o nosso coração. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós limpamos o nosso coração. Nós declaramos que somos pecadores. Declarar que somos pecadores, nós declaramos todo momento. Eu sou pecadora. Senhor, eu sou pecadora. Senhor, eu sou pecadora. Pai, perdoa os meus pecados. Só que na nossa oração, no quarto secreto, essa oração que nós estamos aprendendo, aqui está nos orientando a nós falarmos os nossos pecados, a declararmos. Ai, que vergonha! Deus já sabe. Por que está com vergonha? Deus já sabe, tá? Então você declara aquele pensamento ruim que você teve. Você não é santo, você não é santo. Nós somos santos separados para Deus, mas você não é perfeito. Ninguém daqui de nós somos. Então, às vezes, você teve um pensamento ruim. Às vezes alguém te pediu alguma coisa e você falou assim, você inventou uma desculpa, falou que não ia fazer, para não fazer. Então conta para Deus, desculpa, Senhor, eu peço perdão, tal dia aconteceu tal coisa, tal pessoa falou tal coisa, eu pensei isso. E você vai limpando o seu coração. E o perdão, porque até na oração do Pai Nosso o perdão está inserido. E Jesus deixa muito bem claro que o perdão é extremamente necessário nas nossas vidas. Então, você deve perdoar aquele que te ofendeu. E é um momento, nesse momento da oração. Amém? Estamos chegando no final, na nossa conclusão, porque nós não vamos passar do horário, não podemos, tá? Uma das exigências de estarmos aqui reunidos é que o culto tenha, ou a administração da escola dominical, 1 hora, tá bom? Então, é corrido. Eu estou lendo aqui, eu não posso passar para vocês falarem. Seria muito gostoso, como a gente fazia antigamente na escola dominical. Mas vocês têm que reconhecer que nós estamos num período, hoje é o primeiro dia, e nós temos, como cristãos, seguir as regras. Porque se a gente é cristão e não segue as regras, imagina um ímpio, que não ia virar. Então, nós temos que dar o bom exemplo, tá bom? Então, desculpa a correria, mas é mais ou menos assim. O que eu e a Jaque vamos fazer? Nós temos um canal de ligação com vocês, que é o grupo da igreja. Nós não temos mais o grupo da escola dominical. Durante a pandemia, a gente reuniu num grupo só, até para os irmãos ficarem mais unidos mesmo. Tá? Então, quem está no grupo da igreja, tem eu e a Jaque, nós estamos lá. O que você pode fazer? Você pode estar pegando o nosso número lá e chamando a gente no particular, falando assim, eu quero manifestar daquela aula isso, 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 não concordo com isso, 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 fiquei com dúvida com isso, isso, isso. Até porque, na hora que a gente receber, a gente passa para o pastor. A gente tenta responder, a gente sempre tenta, gente. A gente estuda, a gente vai lá, tá bom? Mas a gente não vai deixar você no limbo, tá bom? A gente vai ouvir a sua opinião, aquilo que você... eu acho que a aula da escola dominical está muito chata. Quase dormi, quase capotei da cadeira. Eu acho que deveria ser feita assim, assim, assim. Pode falar. Não tem problema, nós somos perfeitas, não. Estamos aqui para aprender junto com vocês. Você aí de casa também. Se você não, pode falar também, tá bom? Agora, se você não está no grupo da igreja, e você não quer participar de grupo, você também pode estar pegando o meu celular e o da Jaque agora, no final, se você não tem, também com a mesma coisa. Com o pastor, tá? Pode estar pedindo para o pastor. Então, não fique com dúvida. E não guarde para você no seu coração algo que não te agradou
e que você acha que aquilo não deveria ser assim. Por que eu estou falando isso? Porque não vai te fazer bem. Tá? Se você guardar essa dúvida, ou se você guardar essa inquietação no seu coração, isso vai só crescer. E aí, em vez de você crescer espiritualmente, você vai ficar ou estagnado, ou você vai regredir, ou você vai embora, ou você vai desistir, ou você não vai querer mais. A escola dominical é uma constância. Ela não é só essa aula. Essa aqui é a lição 2. Ah, tá, a lição 3, eu olho lá, esse tema que nem me interessa. Não é assim. Ela é uma constante, principalmente essa revista aqui. Tá? Fé e Sabedoria. Por quê? Porque ela é dividida em módulos. E nós estamos no módulo da fé. Se você pegar ela aí, você vai ver que a unidade 1 dela é viver com fé. E ela vai da lição 1 a 6. Depois é viver com sabedoria. E depois é ser igreja com fé e sabedoria. Então, ela é dividida por essas unidades. Uma lição complementa a outra. Então, não deixe que isso tome o seu coração. Tente prosseguir e crescer com a lição da revista, com o que você está ouvindo aqui. Por isso que eu falo, se manifeste. Se você não está gostando, se você não concordou, se manifeste. Você não vai estar ofendendo nem a mim, nem a Jaque, nem o pastor. Pelo contrário, vai ser um prazer a gente se reunir, às vezes ir na sua casa, ou reunir só com você, para a gente poder conversar. Amém? Então, vamos na conclusão. Há um caminho de profundidade no relacionamento com Deus. E este começa com a oração. Orar ajuda a nos situarmos diante de Deus e das circunstâncias. E isso fortalece a nossa fé. Manter uma vida de oração exige disposição e disciplina. O resultado, porém, é a alegria que brota da convicção do amor e da presença daquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele nos desafia a aprofundar nesta prática e na intimidade do relacionamento com Ele. Então, quem foi que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos? Quem que prometeu? Jesus. Amém! Oh, glória a Deus! Jesus prometeu, gente, está lá no Mateus. Opa! Jesus prometeu, está prometido. Estará conosco até o final dos séculos. Amém? Até a consumação dos séculos. Então, isso traz alegria no nosso coração. Saber que a gente não está orando em vão. Não estamos dispensando o nosso precioso tempo com algo que a gente nem sabe se existe ou se não existe. Porque a fé nos faz acreditar que Deus existe. Aleluia! Deus existe. Deus existe? Deus existe, aleluia! Glória a Deus, Deus existe. E Ele está aqui. E Ele está com você. E Ele ouve a sua oração. Amém? Então, isso é que nos dá alegria. Temos aqui o Para Conversar, que hoje não dá tempo. Tem 2 perguntas. Quais são os empecilhos a uma vida de oração constante e mais profunda? Como melhorar nossa vida de oração? Como que nós vamos fazer essa sessão para conversar? Talvez, se a gente conseguir ler aqui a lição, ministrar ela e sobrar um pouquinho de tempo, a gente chame algum de vocês aqui para vir aqui responder essa questão para a gente. Conversar com a gente, né? Que não é responder, é para conversar. Tá bom? E aí a gente pode fazer assim. Também a gente pode fazer de vocês se manifestarem lá no grupo da igreja, quem está no grupo da igreja. Também pode fazer de quem não está no grupo da igreja, pegar o meu celular ou da Jaque, ou do pastor, e também se manifestar. Ou você, então, pode escrever o que você acha aqui embaixo. Está vendo que tem a revista, tem um negocinho que é anotações? O meu já está escrito, ó, que eu respondi. Tá bom? Um quadradinho? Tem lição que tem. Tem umas que ocupa toda a página e não tem. Mas você pode escrever aqui a sua resposta. Para quê? Você vai pegar a minha revista e vai corrigir? Não, não vou. Só que a gente pode marcar depois uma escola dominical diferente, né, pastor? Podemos marcar uma de 1 hora da gente conversar, mesmo aqui, mesmo presencial, tá bom?
Aí a gente vem, não ministra a lição e fala assim, então, aquela pergunta, alguém escreveu a resposta? Alguém gostaria de compartilhar? Tá? Podemos fazer também. Então, não deixe de fazer, não deixe de responder, mesmo que seja para você mesmo, que você também vai ter um crescimento muito grande. Depois, nós temos a leitura durante a semana. Ela é importante também. Está na revista, é importante, senão não estava, gente. Para que a pessoa ia tirar um tempo de tirar todos esses versículos aqui, se o negócio não fosse importante? É importante. Na semana, essas leituras vão corroborar com o que nós estudamos hoje. Então, nós temos referências de hoje, que é o nosso texto base, até sábado. Porque aí domingo é de outra lição, tá bom? Então, eu vou falar rapidinho, para a gente poder orar. Domingo, então, hoje nós já lemos Mateus 6, 5 a 8. Segunda, Mateus 6, do 1 ao 4. Terça, Mateus 6, do 9 ao 18. Quarta, Jeremias 29, 11 e 13. Quinta, Tiago 5, 13 ao 18. Sexta, Mateus 26, 36 ao 45. E sábado, Lucas 11, do 1 ao 13. Tá bom? No grupo da igreja, eu e a Jaque também fazemos essa leitura em áudio. Às vezes vocês vêm lá e falam assim, ei, meu Deus do céu, mas essas duas não tem mais o que fazer, lá vem outro áudio. É isso aqui, tá? Não é aleatório. Não é assim, a gente abre a Bíblia e fala assim, vou ler esse. Tá bom? É essa leitura aqui, é a leitura da lição. Está lá em áudio no grupo da igreja também. Se você não teve tempo de ler você na sua casa, acompanhe lá o áudio, que áudio também, né, gente? Dá para, né, só rapidinho, dá para ler, ouvir, tá bom? Então é isso. Hoje nós não vamos poder, então, dar a oportunidade para vocês estarem falando, porque já encerramos, já estamos no nosso horário, vamos fazer a nossa oração. Amém? Mas eu a Jaque, o pastor, contamos com a colaboração de vocês. A presença de vocês é muito importante, é essencial. Já imaginou a gente vir aqui, está tudo preparado, as portas abertas e não vir ninguém? A gente vai ministrar, porque nós vamos continuar ministrando também online. Mas a presença física de vocês aqui é muito importante. E também a colaboração de vocês naquilo que vocês acham que pode colaborar com a escola dominical. A escola dominical é algo que a gente faz. Somos nós que fazemos. As professoras falam, escola quem faz é o aluno. Se o aluno é mau aluno, a professora se esforça, mas ele não quer aprender. A escola dominical é o mesmo jeito. Nós é que fortalecemos a escola dominical. De nada adiantaria ter uma revista linda como essa, tão boa como essa, se nós não nos dedicássemos para ler e aprender a lição. Amém? Então, eu gostaria de vocês, nesse sentido. Sim. Então, hoje nós temos aqui o culto presencial. Glória a Deus. Começamos com a escola dominical e vamos ter à tarde. São 2 cultos. Um das 4 às 5 e outro das 7 às 8. 19 às 20. E aí foi passado para você dar seu nome, para você estar aqui na igreja, tá bom? Minha família, por exemplo, eu, Lindomar e o Murilo, demos o nome para estarmos aqui às 19 horas. E outros deram o nome para estar aqui às 16 horas. É importante você vir e respeitar o horário que você deu o nome. Porque já está tudo decidido conforme a lotação. Se você não vem, você tirou o lugar de um irmão que gostaria de estar aqui e encheu e não pôde estar. Tá bom? É uma responsabilidade que você assumiu, não com o pastor Jefferson, mas com Deus. Afinal de contas, na hora que você deu o nome, você declarou que você queria estar presente aqui. Amém? E nós estamos tomando todas as medidas necessárias e exigidas para que o culto possa acontecer. Vamos nos colocar de pé? Que saudade de dizer, vamos nos colocar de pé para orar? Amém, glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus nos fortaleceu nesse período tão difícil e nós estamos aqui. Quantas pessoas pereceram e nós sentimos muito, nós sentimos realmente as vidas perdidas.
mas Deus te preservou. E você está aqui. Ele está te dando essa oportunidade de você buscar a palavra, de buscar a presença dEle. Não perca a oportunidade. Amém? Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te honramos. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Pai, por nos ensinar a importância da oração. E trazer ao nosso coração que não é apenas a oração no quarto. E não é apenas a oração nos lugares onde nós estamos, que não seja a nossa casa. E não é apenas a oração aqui no seu templo. Mas é termos atitudes. Estarmos, Senhor, com sinceridade no coração. Limparmos o nosso coração. Buscarmos a Tua presença realmente de todo o nosso coração. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. Porque nós podemos contemplar o Seu cuidado sobre as nossas vidas. O Senhor é Deus, nós reconhecemos. O Senhor é o nosso único Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Que este domingo seja um domingo para a honra e glória do Seu santo nome. Que todos os meus irmãos possam agora ir para suas casas, abençoados, e retornar nos horários dos cultos que foram propostos, Pai. Aqueles que podem retornar. Aqueles, Senhor, que não podem estar aqui presencialmente. Que uma chama acenda no coração de acompanhar a transmissão ao vivo, para serem edificados e instruídos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque durante todo este período de pandemia, nós sofremos, estamos sofrendo. Nós, Senhor, pedimos muito, clamamos muito ao Senhor. Nós choramos, nós ficamos tristes, ficamos até deprimidos. Porém, podemos declarar que a Tua palavra nunca esteve fechada aos nossos olhos. A Tua palavra foi constante nas nossas vidas. A todo tempo, nós tínhamos nas nossas mãos acesso ao Senhor através da oração, da meditação na Tua palavra, do jejum. Então, mesmo neste momento difícil, o Senhor não se esqueceu do Seu povo e dos Seus filhos. Obrigado, Senhor. Nós entregamos a Ti este estudo, todos os 2 cultos que vão acontecer esta noite, todo o nosso dia, porque este é o domingo do Senhor, e nós entregamos o nosso melhor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graça e paz. Tchau, gente. Vão com Deus. Não pode abraçar. Não pode cumprimentar de beijo. Amém? Mas pode fazer assim, ó. Tchau, irmão. Até agora mesmo. Eu venho às 4. Amém? Tchau, gente. Tchau, pessoal.